Vamos aguardar mais alguns instantes para a gente dar início à nossa reflexão de hoje. Muito boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça em mais uma oportunidade, nos inspirando sempre no bem e nos envolvendo com suas bênçãos, com suas luzes, nesse momento em que nós passamos por esse período de provas, de aprendizados, e onde encontrar força se não no Evangelho de Jesus, não é? Através do entendimento da doutrina espírita. Pois bem, nas quartas-feiras nós iniciaremos o estudo desse livro, Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Esse livro ele foi escrito no ano de 1964. E para darmos início, é interessante anotarmos o título da obra, Palavras de Vida Eterna, se referindo justamente a Emmanuel, fazendo alusão aos ensinamentos do Cristo, cujo conteúdo nunca tem fim, cuja mensagem é para todos os momentos da primavera, mas também do outono e inverno. Naqueles momentos em que estamos serenos, nos angariando força para os momentos de invernia e de maiores dificuldades. São palavras que nunca têm fim. E ele explica um pouquinho esse tema, Palavras de Vida Eterna, no próprio prefácio da obra. Ele evoca o dia de Pentecostes, quando os seus discípulos começaram a falar em línguas estrangeiras, naquele fenômeno de xenoglossia. E ele chama atenção porque foi nesse período, foi nesse episódio, ele diz, que Jesus ministrou aqueles ensinamentos independente do mandato humano. Não precisou de pregadores, não precisou de religiosos, mas manifestando-se através da mediunidade, ele acabou por influenciar todas as pessoas que estavam ali na expectativa, ansiosas, após o retorno do Mestre, com dúvidas, com inseguranças. E na língua destas pessoas, elas compreenderam o ensinamento de Jesus. Aquilo veio acalentar-nos. Então Emmanuel, nesse prefácio, resgata esse momento onde o Evangelho de Jesus foi ministrado a todos os indivíduos na sua língua, e à luz agora da doutrina espírita, à luz de Kardec, como poderemos aprofundar ainda mais esse entendimento? E ele pede inspirações ao próprio Jesus para que essa obra fale aos corações, venha ao encontro das dores, seja ele inspirado e que nós tenhamos a inspiração de captar o ensino do Evangelho, as reflexões que nós precisamos. Então, no capítulo 1, ele inicia com o tema Recomecemos. De Mateus, capítulo 9, 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho.
Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fel. Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassaste no empreendimento. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. Pausemos por alguns instantes. Qual o convite que ele nos faz? Quando analisamos as nossas vidas, quantas vezes pode nos passar pela cabeça a ideia de parar, de estagnação, de desistência, de não seguir adiante mais, de não insistir? O remorso, às vezes, falando alto, o sentimento de culpa. Alguns chegam a pensar já no mundo espiritual. Certa vez, uma companheira conversando comigo disse o seguinte, que a vida dela estava tão difícil, que os problemas que ela passou eram tão elevados, tão amplos. O marido que saiu do lar, as dificuldades com os filhos, os problemas profissionais, os problemas conscienciais, que ela falava, não é melhor morrer? Porque daí eu desencarnando, eu vou para o mundo espiritual, daí já passa isso logo, quem sabe eu não reencarno. E aí eu tive oportunidade de refletir um pouquinho em cima do que a gente está estudando aqui, a convite de Emmanuel, de que a morte não resolve os nossos problemas de forma imediata. De que ninguém foge de si mesmo. De que nós não conseguimos simplesmente apagar as dificuldades que estamos vivenciando ou sermos indiferentes a elas. Pelo contrário. O que essa dificuldade está me convidando a mudar? O porquê desse problema ter chegado até mim? Qual a vibração que me atraiu para determinada situação? Por que na minha família tantos felizes e eu ainda com sonhos desiludidos, não concretizados? Essa compreensão do porquê é que vai me dar serenidade, paz de espírito, para continuar a marcha. E Emmanuel, sabedor do que se passa na alma humana, lá na nossa intimidade, coisas que às vezes nós gostaríamos de esconder para nós mesmos, ele logo percebe isso e faz esse convite para recomeçar. Porque vejam, falando de nós, não conserves lembranças amargas. Daí a gente fala, mas como não conservar lembrança amarga? Como não me recordar do que fulano me fez? Do que Beltrano aprontou para cima de mim? Esse dissabor que eu tive? Como? Simplesmente eu não vou lembrar disso. Às vezes falamos, eu até queria esquecer, mas não consigo. E aí é importante fortalecermos que a questão não é da memória. Nós poderemos lembrar. Mas a grande questão é qual a nossa vibração diante dessa recordação. Porque eu posso ter o sinalizador de que guardo mágoa, tenho ressentimento. Basta analisar, quando eu lembro da pessoa e do fato, o que vibra no meu ser. Basta sentir o próprio coração quando encontramos com a pessoa. Ele bate de maneira diferente? É porque ainda tem alguma referência. É analisar se eu fujo de um possível reencontro, se eu evito lugares em que essas pessoas estão. Só que eu não me dou conta
que enquanto eu não resolver essa questão de vibração, eu tenho uma corrente no meu pulso vinculado ao pulso da outra pessoa. Eu estou ligado, eu estou imantado a ela, de tal modo que eu posso estar encarnado ou desencarnado. Minha mente, meu coração, meu sentimento estará vinculado a essa pessoa, por isso que eu preciso resolver. E quando eu não resolvo aqui, no mundo físico, ao desencarnar, é uma pendência que eu tenho, em forma de vibração. A vida material é a oportunidade dos acertos. Chegamos no plano espiritual, temos o balanço das contas. Ainda guardamos referência a resolver com essa pessoa? Pois bem, não sei em que situação, em qual momento, mas deverei reatar esses laços, esses vínculos com esse coração numa nova oportunidade. E aí poderemos falar, então deixarei para a próxima. Não sabemos quais condições. E via de regra, isso já nos aconteceu. E agora estamos vivendo exatamente com essa pessoa que no passado, possivelmente com ela delinquimos. E como ainda temos essas referências, basta nos recordar do Livro dos Espíritos, simpatias e antipatias terrenas, temos uma vibração que nos incomoda quando nos aproximamos dela. E se essa pessoa ainda falha conosco, essa pessoa que já é de difícil trato, as coisas se complicam ainda mais. E a minha tendência é a do afastamento. Só que essa indiferença não está resolvida. Eu não resolvo os meus problemas com a indiferença, eu tenho que solucioná-los numa nova postura moral que Emmanuel convida a recomeçar. Recomeçar num trabalho de indulgência, por exemplo, colocando numa balança sensível do farmacêutico as coisas boas que essa pessoa já me fez. No outro lado da balança, aquilo que aconteceu. As virtudes que essa pessoa fez. Aquilo que eu posso ser grato a ela. Qualidades que ela tem. E se eu não encontrar nenhuma virtude, nenhuma qualidade, nada de bom, fica mais evidente, então, a minha visão em relação a ela, como eu tenho que mudar. Porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos defeitos, sim, mas temos também lados positivos. Temos também uma parcela de virtude, uma construção que está sendo realizada no bem. Então começo a enxergá-la de outra forma. Se ainda aí não encontrar itens, eu posso começar ainda a trabalhar uma visão de piedade. Se a pessoa vive no tormento, se demonstra desajustes, se vive destemperada, comecemos a olhá-la como uma enferma espiritual, como uma pessoa doente. Só que, se nós respondemos na mesma altura, quem é mais doente? Quando uma pessoa grita e do nosso lado nós também gritamos, quem está desequilibrado, se não ambos? Então, vamos recomeçar? Muitas vezes pedindo apoio ao nosso amigo espiritual para o reencontro, para uma nova chance com aquela pessoa, para uma nova oportunidade. Mas ele continua, recomece se você teve o seu sonho desfeito. Mas antes de recomeçar, analisemos o que sonhávamos. Pode ser que esse sonho era apenas uma ilusão. Não fazia parte do conjunto das nossas necessidades. E aí as portas foram fechadas pelo nosso próprio amigo espiritual. Por tantas vezes que já caímos diante daqueles sonhos, que fazem parte de um processo que nós temos de tormento, fincados nos 4 P's que estudamos, poder, posse, prestígio e prazer, portas são fechadas para que não o alimentemos. Se o meu sonho era ser diretor, CEO, presidente da empresa, e eu não consigo, me desfiz diante desse sonho, será que era o caminho que eu tinha mesmo que percorrer? Se o meu sonho era ser uma pessoa muito rica, com amplas possibilidades materiais,
e os meus sonhos não se realizam, essa é a minha necessidade espiritual? Se o meu sonho era constituir uma família sem nenhum problema, filhos que não me dessem dor de cabeça, marido compreensivo, esposa esforçada, um lar repleto de bênçãos e serenidade, e não tenho, tenho que me recordar que eu tenho o lar que eu preciso, o lar que eu mereço, o lar que eu necessito para me reajustar e reajustar-me com aqueles que estão à minha volta, pois o filho delinquente de hoje pode ter sido o marido abandonado de ontem, ou o filho que eu negligenciei na educação por sua vez. Então estou junto com eles, mas dentro de limites. Qual é o sonho que nós tínhamos e que não realizamos? E nós estamos até hoje nessa caminhada. Será que ele fez tanta falta dessa forma? Se tivéssemos realizado esse sonho, será que seríamos realmente felizes espiritualmente? Estaríamos numa outra condição moral, espiritual, ou correríamos riscos? E diante de espíritos medianos, como nós que estamos na Terra, ajudei no medianos, correr riscos é perigoso, porque via de regra caímos. E não sabemos qual será o momento de nos levantarmos de novo, ou como nos levantaremos. Então é melhor se manter dentro das possibilidades que já possuímos. Ele continua: escutaste a resposta de Fel. E às vezes o mundo desaba quando alguém responde mal pra gente. Quando queríamos atenção e a pessoa não dá. Quando imaginávamos que o diálogo seria de uma forma, que as pessoas abririam portas, e no entanto, aquela resposta, será que não é um convite à reflexão? Me lembrei de Ivone do Amaral Pereira. Ela psicografou o livro Memórias de um Suicida. Ela psicografou, foi, na verdade, a sua mediunidade colocada ali na obra, muito do desdobramento dela. Ela via as cenas, recebeu coisas também por intuição. Ela, em contato com os espíritos, nesse caso Camilo Castelo Branco, ela trouxe a mensagem, tomou desses rascunhos, datilografou, que era o recurso da época, e foi até a Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro. Subindo a escadaria da federação, ela encontra com o presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e ao apresentar a sua obra, de cara ela recebe um não. Não, aqui nós somente publicamos os livros de Francisco Cândido Xavier. Somente publicamos os livros de Chico, não vamos publicar o seu. Ela recebeu aquilo como um forte impacto. Foi para casa, pegou de fósforos, colocou todas aquelas folhas e quando ia tear fogo, uma voz lhe disse: espera, guarda. E ela guardou por 30 anos. Por 30 anos. E no momento certo, recebe a visita de Leon Denis, espírito, falando para ela que ele agora iria revisar a obra, porque a obra até então de Camilo Castelo Branco estava romanceada, mas não estava doutrinariamente ideal. E ele, Leon Denis, iria fazer a revisão. E depois de 30 anos, eis a publicação de Memórias de um Suicida, que nos dizeres de André Luiz para Chico Xavier, era uma obra das melhores dos últimos 50 anos, aquela época, e permaneceria assim pelos próximos 50 anos, mostrando a realidade do indivíduo que sai do corpo, mas não sai da vida. Ela recebeu uma palavra supostamente de Fel. Não, não vamos publicar. Era o sonho dela. Só que ela esperou e tinha para o seu espírito algo muito positivo para aquilo.
Imaginemos um espírito, não é o caso dela necessariamente, mas melindroso, vaidoso, quando recebe um não. Num primeiro momento pensa em desistir, jogar tudo para o alto, fica de birra, não olha mais para a pessoa, decide que a pessoa não merece o seu cumprimento, despreza. São as faces do ódio já. Só que espiritualmente analisando, e esse é o convite que temos que começar a fazer sempre, há pouco fizemos o estudo da verdadeira propriedade em áudio, no nosso grupo de áudio do Evangelho. E chegamos na Terra e saímos da Terra trazendo e levando apenas o quê? Inteligência, conhecimento e valores morais. Dentro dessa análise é que temos que fazer o estudo daquilo que nos acontece. Então, esse não que eu recebi, inteligência espiritual, qual a consequência da minha reação? Conhecimento, deixa eu entender, deixa eu colocar em prática o que eu estou estudando, para decifrar o que isso significa na minha vida. Quais os valores morais que eu irei adquirir a partir dessa situação? E aí eu me engrandeço, eu me fortaleço. E ele faz o convite, diante disso, recomeça. Recomeça o passo. Recomeça. Suportaste a deserção dos que mais amas. Às vezes colocamos expectativas nas pessoas e elas desertam. Elas não correspondem àquilo que nós imaginávamos que elas fariam. E é a primeira questão. O erro é delas ou da nossa expectativa? Conhecemos a construção que essa pessoa tem? Conhecemos a história de vida dela? A ambientação em que ela reencarnou? O seu processo educativo, moral? A base espiritual que ela tem? Não. Então, nós não temos controle das reações das pessoas. E nós não podemos exigir uma conduta do outro, porque nós não sabemos como, diante daquela situação, ele tem capacidade para a reação. E às vezes falamos, mas se fosse eu, eu faria de tal forma, desse modo, daquela maneira. Mas quando a coisa acontece com a gente, reagimos dessa forma. E ainda que reajamos, nós temos uma outra construção. Talvez o que é fácil para um seja muito difícil para outro. Então, como eu vou exigir? Como eu vou exigir? Esse que fugiu, muitas vezes, é algo a se lamentar. Alguém que foge de uma responsabilidade doméstica. Alguém que abandona a família. Alguém que deixa outro no momento crucial da existência. Será que é digno de opróbio? Aí, voltou. Tivemos um probleminha aqui na conexão. Tivemos um probleminha, mas já restabeleceu. Havia parado exatamente em como colocar em certos ombros uma responsabilidade que a pessoa não consegue arcar com aquilo. Muitas vezes, ela é mais digna de lamentação do que
de acusação, porque ainda não tem maturidade moral, construção para levar adiante aquele compromisso, aquela responsabilidade. Então aí percebemos uma nova visão de recomeçar, né? Dentro daquilo que eu posso fazer e não apostando ou querendo que o outro faça. Continua Emmanuel: fracassaste no empreendimento. Fracassei nesse empreendimento. E às vezes esse fracasso, né? Imagine se o inventor da lâmpada desistisse na primeira vez. Imagine se os pesquisadores que estão procurando nesse momento a vacina para o coronavírus desistissem na primeira sequência que tenha falhado. Não teríamos a medicação. Então, muitas vezes é um exercício para construção de fé. Fazer mais uma vez, retomar, dar continuidade, não desistir, mudar o foco mental. Alguém que está procurando trabalho, por exemplo, está procurando emprego, sai de casa, tem as portas fechadas, ou vai tentando e não consegue resposta. Se ele se abater, aí é que não conseguirá. Não poderá também aguardar que cheguem até a sua casa e falem: olha, estou com um emprego para você, um trabalho para você. Isso não cai do céu. Mas ele deve colocar na cabeça o quê? O meu trabalho é trabalhar, é encontrar um emprego. Já que trabalho é toda ocupação útil, esse será meu trabalho. E mudar, às vezes, de postura. Às vezes, esse que não está conseguindo encontrar um novo emprego, ao se dedicar a uma obra de caridade, ao trabalhar numa obra de caridade, as portas se abrem. Começa a uma atividade filantrópica aqui, a auxiliar uma instituição carente ali. E quando vai percebendo, envolvido por essa dinâmica do trabalho e da ação, ele está colhendo os frutos da obra. Não desistir. Eis o estímulo de Emmanuel. Colheste abandono, mas quem em sã consciência estará abandonado do apoio divino? Esse colheste abandono são para aquelas horas que nós consideramos-nos abandonados, sozinhos e às vezes rodeados de pessoas. Nos sentimos incompreendidos, nos sentimos sozinhos na luta. Paremos para refletir, para analisar. Às vezes as pessoas estão falando coisas e nós não queremos ouvir, considerando que a nossa posição é a correta. Então temos que fazer esse olhar para dentro. Se a nossa consciência, passada em revista, diz que estamos firmes no bem, o nosso companheiro é Jesus. Lembremos-nos de Bartolomeu, do Evangelho. A família não o apoiava. Ele queria seguir Jesus, ele ia até o Cristo. Durante o dia, ouvia o seu evangelho, a sua preleção, as suas palavras de luz. Quando chegava em casa, se sentia abandonado, porque era somente injustiçado no seu pensar. Os pais, os irmãos o atacavam. Quando ele compreendeu o papel da família e o dele, conhecedor do evangelho, ele percebeu que não estava sozinho, não estava abandonado de Deus. Ele que tinha que mudar de postura perante a família. E de abandonado, ele começou a agasalhar a família no seu enternecimento, no seu amor. Então, ninguém está abandonado. Às vezes estamos em rota de fuga. Às vezes nós é que abandonamos ou queremos abandonar o barco. Ainda convida Emmanuel:
padeceste desilusão. Que bom! Não há melhor coisa do que nos desiludirmos, cairmos na realidade, o que realmente precisamos. Essa ilusão está pautada no tormento, às vezes nos achamos mais do que somos. Para o mundo e até em questões espirituais, porque até fazendo bem, nós poderemos carregar os nossos tormentos. Quando caímos desse pedestal, é extremamente produtivo para o nosso espírito. Só que como que vem essa desilusão? É fácil se desiludir? Às vezes estamos cegos. E há convites para se desiludir. Quantos convites a gente não recebe? Do próprio Evangelho. Nos convidando a reanalisar-nos. Do Livro dos Espíritos que temos, a questão 919, que logo chegaremos no nosso estudo que estamos realizando de terça e sexta. O conhece-te a ti mesmo. Se nos conhecermos, saberemos exatamente em que posição estamos, mas às vezes nós nos enxergamos maiores do que os outros e maiores do que somos. Outras vezes nos enxergamos menores do que os outros e do que somos. Não reconhecemos potenciais. Ideal é estarmos exatamente como deveremos estar. Sermos como deveremos ser. E o convite às vezes vem através da dor. A dor, ela é sublime em desiludir. Mas lembrando da parábola, um homem descia de Jerusalém para Jericó e no caminho foi atacado por bandidos que o maltrataram e deixaram quase louco à beira da estrada, enfermo, maltratado, doente, morto. Me desculpem. E aí o que ocorreu? Simbolicamente, é um processo de desilusão. Esse homem que saía da espiritualidade para o mundo, ele descia de Jerusalém para Jericó, ele foi desiludido por um processo de dor. Quando saímos para a realidade do espírito e buscamos o mundo, cegos no nosso tormento, vem a dor para nos colocar na posição exata que deveremos estar. É doloroso, mas é um convite que a partir daí pode nos renovar. Estamos tendo esse convite agora. Quando as questões do mundo diminuíram, os ruídos do mundo, aquilo que queremos buscar na terra, os prazeres fáceis, diminuíram, nos voltamos para o lar, para justamente analisar o que precisamos tomar como rumo para as nossas existências espirituais. Diante disso, eis o convite de Emmanuel. Recomeça. Insiste um pouco mais. Porque por trás desse mal suposto há um grande bem. Por trás desse cenário tão nebuloso, há um sol a nos aguardar. Não desista. Continue. Mais um passo. Mais um dia. Encare diferente. Faça algo diferente do que vem fazendo. Reconquiste o seu amor. Mude o seu jeito de ser. Se esforce. Num primeiro momento pode ser difícil porque estamos condicionados. Uma esteira de hábitos mentais, íntimos. E aí temos resistência, mas começamos a fazer isso e em pouco tempo perceberemos que estamos diferentes. As pessoas vão sentir, e voltando ao exemplo de Bartolomeu, quando ele mudou essa postura, os discípulos perceberam uma nova vibração e Jesus sabia que foi essa mudança íntima por ter entendido o seu planejamento. Então, diante dessas desilusões que possivelmente temos, é necessário o quê? Mudar.
para fecharmos esse primeiro estudo nosso, desse primeiro capítulo, gostaria de chamar a atenção ainda para outra frase de Emmanuel. Ele se aproveita do ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Ou seja, quer fazer diferente? Mude o homem velho. Você quer ter um homem novo em si? Quer ser um espírito renovado? O homem velho deve ser superado. É o momento o quê? De novas ideias, novas plantações, nova cultura íntima. Olha que convite, estamos nesses dias falando, né, da família, como estamos recebendo o convite agora para fazer coisas diferentes. Nessas horas, quais as novas telas mentais que estamos criando? Como estamos aproveitando essa oportunidade? E ele fala assim, ó, é como se tudo estivesse a dizer, se quiseres, podes recomeçar, diz Emmanuel. Se quiseres, podes recomeçar. Não esperemos. Não esperemos. A reencarnação é muito importante. Uma vida na Terra é de extremo valor. Certa vez uma senhora me falou, Rodrigo, quando eu desencarnar eu vou para as regiões inferiores. Eu assustei e falei, mas por quê? Eu vou para o umbral, ela disse. Uma região inferior, porque eu tinha 18 anos e eu abortei. E não teve um dia da minha vida que eu não lembrei daquela atitude minha, daquele ato. Eu falei, quantos anos você tem? Desculpe a pergunta. Ela disse, 68. Por 50 anos, todos os dias, ela afirmou, ela se lembrou do momento em que cometeu o aborto. E já tinha decretado o seu destino, irei para o umbral. Daí eu falei para ela, mas você acha que essa é a proposta de Jesus para a sua vida? Você acha que os bons espíritos querem isso? Depois da noite escura, não começa o raiar de um novo dia? Aquele ato foi um erro? Foi. Foi um crime perante as leis morais? Sim. Mas você é responsável. E se você errou, agora o processo é de reparação. Se dê uma nova oportunidade. Você não se recorda de Saulo? Que foi o responsável direto pela morte de Estevão? Que por sua vez era o seu cunhado, irmão de Abigail? Quando ele soube disso tudo, dessa trama, ele pensou em desistir. Buscou na violência, em atitudes ainda mais cruéis, compensar aquilo, até que ele compreendeu que o papel era outro. Era de reparar, era de renovar, era fazer o bem no lugar do mal. Então você cometeu o aborto? Você errou sim, então consola. Agora, as mães que não têm filhos, os filhos que não têm mães, se voltasse hoje ao tempo, você teria feito? Nunca eu teria feito. Se conhecesse o que você conhece hoje, você teria abortado? Jamais. A vibração que você tinha à época tem hoje? Não. Mudei. Então se dê uma oportunidade e reconstrua o seu destino. Faça hoje o que você não pôde fazer naquela época. E agora, preocupada com isso, seja uma defensora da vida. Cada criança que você balançar no colo, cuidar, será um ponto positivo. Dentre N pontos negativos que você teve naquela ação, até o momento em que a balança equilibra. Assim é para tudo. Falamos do aborto, mas alguém que já tenha lesado o outro, roubado alguma coisa através de uma canetada, de um desvio X ou Y, pode devolver? Não, não posso mais. Com aquela pessoa pode reparar diretamente? Não, ela já desencarnou. Então, o importante é fazer o bem, não importa quem. E tomar a decisão,
Isso eu não faço mais. Bloquear. Ah, mas é tão difícil. É difícil. Mas há espíritos que fizeram. Poderemos enumerar. Bartolomeu foi um, né? Que se ajustou a duras penas. Ah, mas ele não tinha cometido um crime. Tá bom, Saulo. Um exemplo. Maria Magdala, outro exemplo. Falhou muitas vezes, mas conseguiu bloquear aquilo e se renovou. Então, temos esse convite do quê? Bloquear e nos alimentarmos com a vibração da vitória espiritual. Emmanuel fala isso. Quando temos uma má tendência, um dia que nós conseguimos resistir àquela má tendência, o que é importante? Valorizarmos aquela vitória. E ele diz que de vitória em vitória vamos criando como se fosse uma casca, uma fortaleza vibratória que poderia envolver aquela vibração deletéria que eu tenho. Vou apagando aquele traço pouco a pouco até que me fortaleço e venço. Quando vem um pensamento negativo, mal, os espíritos falam o seguinte, que as entidades superiores, elas conseguem dizer não ao pensamento com energia. Não, isso eu não quero. Só que o pensamento é uma força. Nós já não conseguimos também falar não, isso eu não quero para muitas coisas. O que nos falta, no entanto, vontade, porque muitas vezes nos agrada. Quantas vezes iniciamos um regime e depois vacilamos? Só mais hoje. Mas é só uma colherzinha, é um taco, é um pedacinho. Chocolate, daquilo. Daí na hora que vamos ver, no outro dia mais um pouquinho. Agora, quando tomamos uma decisão, fazemos assim, a partir de agora, é uma mudança. E quando somos fortes, aquilo nos alimenta, nos fortalece e a gente cresce. Então fica o convite para, com Emmanuel, também falarmos isso. Isso eu não quero mais. Agora eu não preciso mais disso. Eu quero me libertar desse homem velho. Eu quero renovar a minha tendência. Eu quero ter um compromisso diferente com os bons espíritos. Raul Teixeira, ele diz o seguinte, quando vem um pensamento negativo, ruim, ele diz assim para ele mesmo, mas será que é esse o presente que eu quero dar a Jesus? Eu não quero dar esse presente a ele. E aí ele fala que ele consegue recurso para não pensar mais naquilo. Então, quando vier uma ideia nebulosa, um pensamento vicioso, uma ideia malsã, pensemos o seguinte, é esse o pensamento, é esse o presente que eu quero direcionar a Jesus? E diante daquilo que estamos sentindo, nos lembremos, há uma nuvem de testemunhos. Há espíritos que são atraídos pelas nossas vibrações, aquilo que sentimos, aquilo que pensamos. E da mesma forma que há aqueles que nos incitam, no entanto, ao mal, há os que nos incitam ao bem. E a decisão da ação é nossa. Lembrando disso, quando vier esse pensamento negativo que começa a ser alimentado, porque quanto mais eu penso, eu vou sintonizando com as ondas daquele teor, por um instante de lucidez, que venha na mente Jesus. Que venha na mente o nosso mentor espiritual. No livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles, quando analisa a preguiça, ela fala que os espíritos se aproveitam de minúsculas portas abertas que damos. Para o bem, eu estou falando agora. O espírito preguiçoso que num determinado dia fala o seguinte, mas até quando eu vou ficar desse jeito? Ela fala que esse pensamento simples, até quando vou ficar assim, já é uma abertura psíquica para que eles injetem ainda mais energia e falem, realmente, saia dessa, mude, você pode. E isso já é um estímulo para a pessoa se renovar. Uma pequena abertura. Então, quando vier aquele pensamento, a gente já redireciona.
E é um treinamento, não querendo me alongar muito. Às vezes nós estamos nas páginas das redes sociais e observamos, às vezes, pedido de prece. Vocês recebem? Às vezes aquelas páginas que mostram pessoas debilitadas, crianças com uma doença ou outra, pedidos de ajuda. E aí aparece ali o nome, vamos orar. Às vezes a gente fala o seguinte, não, deixa para depois. Ou vou repassar para alguém fazer prece. Ou isso daí não é nada. Se a gente parar um instante que seja, mentalizar aquele espírito, aquela criança, mentalizar aquele nome e desejar a ela uma vibração de paz, estamos nesse treinamento de elevação. Porque fazemos isso a todo instante para o lado negativo. Quando a gente ouve uma notícia na televisão, o deputado X foi descoberto numa ação de propina. O que a gente descarrega para ele? Uma vibração negativa. Uma onda, uma energia. Estamos fazendo isso, talvez não, há séculos, milênios. De tal modo que sintonizamos, às vezes, com pessoas que estão nos outros hemisférios e continentes. Então comecemos esse treino com essas coisas simples. Um pensamento de prece. Ter uma agenda de vibrações, onde à noite nomes, em revista. Se me sinto fraco para aquilo, oro ao meu amigo espiritual para que ele envolva essas pessoas e me envolva também. Mas são conexões para o bem, conexões com Deus, que vão me fortalecendo para o dia a dia, para que eu tenha condições de recomeçar. E não nos esqueçamos, a nossa reencarnação já é um recomeço. A nossa reencarnação é o perdão de Deus para as nossas falhas do passado. Ele deu uma nova oportunidade. Só que estamos perdoados, mas não limpos. E o processo de limpeza, o processo de mudança do nosso fato, as nossas energias perispirituais são lavadas no rio da vida. Então é a oportunidade dessa existência para chegarmos onde precisamos e voltaremos com essa firmeza na condição de completistas. Está na nossa mão realizar tal trabalho. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça nessa noite, que possa envolver todo o nosso lar, a nossa família, os nossos entes queridos, que nos abençoe durante a noite, durante o sono, que tenhamos momentos proveitosos também quando dormimos, de estudo, conforme nos diz André Luiz nas suas obras, de trabalho no bem. E na próxima quarta, retornamos, e aqueles que desejarem já podem ler, podem enviar dúvidas, ou no WhatsApp que a gente tem, ou aqui no link do A Caminho da Luz, o item Cresçamos para o Bem. Cresçamos para o Bem. O capítulo 2 do livro Palavras de Vida Eterna. Que Jesus, então, a todos abençoe. Até a próxima. Lembrando, no entanto, ainda que na sexta-feira nós teremos o estudo conjunto de O Livro dos Espíritos. Ok? Sexta-feira, às 20 horas, o estudo conjunto do Livro dos Espíritos. Sábado, às 14h30, um encontro sobre a evangelização também, que será feito aqui na página do A Caminho da Luz. Muita paz a todos. Até a próxima.